Quero cumprimentar os amados irmãos, irmãs, ouvintes, servos e servas de Deus, amigos e amigas presentes sempre ligados na 97,3, a rede GDT. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, De Thomas, seu amigo sempre, Daniel Thomas, conhecido na cidade de Angra dos Reis como De Thomas, isso, seu amigo De Thomas, trazendo parte da palavra de Deus para que possamos passear junto neste dia de hoje, nesse dia maravilhoso. Irmãos, é um dia de ouvir a palavra de Deus, como a cada dia nos alimentamos da palavra do Senhor Jesus Cristo e ela enriquece a nossa vida com a paz do Senhor, com a graça, com a misericórdia e com a compaixão e a misericórdia tão profunda, tão graciosa, a qual faz a nossa vida se compadecer e ter misericórdia de outros semelhantes, na qual mesmo até os desconhecidos, mesmo até aqueles que outrora nos denotavam como inimigos, nós temos cada um como amigos, amigos e irmãos, e queremos ver o bem de cada um, queremos que cada um aceite a Jesus Cristo e viva uma vida de paz, tranquilidade sincera nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, mediante aos desafios, mediante as provas, mediante as lutas, mediante as aflições, mediante a tudo que venhamos a passar nessa terra, mas que não venhamos a passar sozinho, que venhamos a estar com Deus, estar com Jesus Cristo ao nosso lado. Eu convido aos amados e amadas irmãs, aos amigos e amigas presentes que estão ligados aí também no WhatsApp, no Grupo Jesus, o Grande Salvador, e Fale Poste o que quiser, são os grupos aí ligados à rede GDT, a 97,3, a rede GDT, que o Senhor Deus tem permitido que venha falar de Jesus, é uma rede gospel, e o significado é grande Deus temível. Eu convido os amados irmãos e irmãs a abrirem as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do primeiro versículo, no qual enfatizaremos exatamente a visão que Deus dara a Isaías naquele exato momento presente, para que ele revelasse a pregação e a palavra dele a propósito de uma esperança vindoura que aconteceu, e o povo de Israel, por displicência, muitos deles não acreditaram que estava perante o Salvador. E aí, meus irmãos, a grande vitória e o grande milagre aconteceu para a vida dos gentios. Jesus salvou o apóstolo Paulo, Jesus abriu os olhos de Pedro, colocou Pedro como a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, e através de Paulo, de Pedro, dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, de João na ilha de Pátimo, o Senhor revelou o Apocalipse. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele tomou uma expansão, uma dimensão tão grande que chegou até a nossa vida aqui no século 21. E pela bondade e misericórdia de Deus, irmãos, é um zelo, é uma graça maravilhosa hoje pertencer ao Evangelho de Cristo, a ter aceitado a Jesus Cristo como Salvador, a ser uma geração eleita e escolhida por Deus. E sabemos, meus irmãos, que a nossa decisão muda qualquer futuro. Tudo que pedirmos no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, mas pedindo o que é bom, pedindo o que venha edificar a vida do nosso semelhante na presença de Deus, o Senhor Deus, ele nos concede. E a palavra do Senhor Jesus Cristo revela, a palavra de Deus revela no livro de Isaías, a partir do primeiro versículo, exatamente, capítulo 53, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e em quem se manifestou o braço do Senhor.
é uma grande reflexão que nós temos, na qual Isaías, como os irmãos bem conhecem, bem sabem, a história do profeta Isaías. Isaías, ele, há um período anterior a esta passagem bíblica, ele tendo aí um momento difícil na qual ele perdera um amigo querido que estava ao lado dele, alguém assim da alta confiança de Isaías, porque Isaías, comparando, ele era um profeta de Deus, mas ele era ali uma pessoa política que estava ao lado do rei. E o rei, ele aprove a Deus de ter chamado o rei para estar conversando com Deus. E Isaías, ele automaticamente, ele dentro do palácio, ele se sentiu ali naquela perda daquele rei, porque Deus chamou aquele rei. Ele olhando para os altos, ele começou a clamar a Deus, e o Senhor Deus deu uma visão linda a Isaías e mostrou para ele que ele era um profeta e que Deus, ele tinha poder, fez com que o anjo tirasse uma tenaz do altar e purificasse a vida de Isaías, purificasse a boca de Isaías, purificasse toda a vida de Isaías, para que ele pudesse ali realmente exercer ali a vida de profeta de Deus na presença do Senhor nosso Deus. Como Deus é maravilhoso, irmãos. E como o homem, o ser humano, aquele que acredita em Deus e confia no Senhor e procura exercer a sua fé em Deus, a cada dia Deus procura se aproximar mais deste homem, mais desta mulher, e a revelar os milagres e os mistérios dos céus. Teve um momento na qual Deus, ele mostrou claro para Isaías o que para frente sucederia, que era a redenção do povo de Israel, era o milagre da salvação sendo revelado diante dos judeus, diante do povo de Israel, e que muitos ali, até mesmo os grandes, os religiosos, vamos dizer, da época, os grandes sacerdotes, escribas e fariseus, muitos deles exatamente fizeram como está escrito no livro de Isaías, capítulo 53. Muitos não deram crédito à pregação do Senhor, e em quem se manifestou o braço do Senhor, mas ele foi subindo como renovo diante de uma terra seca. Ele não tinha, como diz a palavra de Deus, ele não tinha aparência e nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Diz a palavra do Senhor, que era uma pessoa que os homens escondiam o rosto, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, meu Deus, louvado, bendito, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Porque Isaías estava falando exatamente de Jesus, no qual muitos ali naquela época não reconheceram ele como Salvador. Não tiveram a hombridade de conhecê-lo como Salvador, caminharam ao lado dele, observaram ali as maravilhas, os milagres que o Senhor veio a operar naquele século, mas por displicência deixaram passar diante dos seus olhos a salvação da humanidade. E o que isso vem refletir no século atual? Que muitos, assim como os judeus, assim como os sacerdotes, assim como os líderes grandes de religiões, os escribas e fariseus, assim como muitos líderes de religiões, de dogmas e de tradições, hoje, muitas das vezes, por muitas coisas,
têm deixado passar a salvação do Senhor Jesus Cristo diante dos seus olhos e não abraçam a causa, não aceitam a Jesus como Salvador e muitas das vezes na sua dureza da sua tradição deixa a oportunidade da salvação passar diante da sua casa, diante dos seus olhos e diante aí dos seus ouvidos. A salvação, irmãos, é Jesus. O único que pode salvar a humanidade é Jesus. O único que pode salvar eu, você, a nossa família. Pode salvar os nossos parentes de longe, de perto, é Jesus. E isso só pode acontecer, irmãos, como houve os acontecimentos nos tempos antigos. Primeiro, o Senhor Deus enviou João Batista, para preparar o caminho de Jesus. Logo após, o Senhor Jesus já estava em terra. Jesus já havia nascido. Jesus estava crescendo. E sentindo ali já os impulsos do Senhor Santo Espírito de Deus sobre a sua vida, porque o homem ele só se motiva a fazer o bem, irmãos, a ajudar o semelhante, motivado pelo Senhor Santo Espírito de Deus. Porque os frutos do Espírito estão revelados no livro de Coríntios, a partir do capítulo 13 em diante. Ali refere os frutos do Espírito. E todos aqueles que se identificam com o que eu estou falando, irmãos, com a paciência, com a longanimidade, com a esperança, com a fé, com o amor, com a bondade, com todas essas graças que o Senhor Deus revela, meus irmãos, vocês que estão afastados do caminho do Senhor Jesus Cristo estão perdendo tempo. Tem que voltar rápido para o caminho de Deus, porque você é de Deus. Você está fora da presença de Deus porque você quer. Ninguém impede e ninguém impedirá o acesso seu aos céus, a Jesus. Só mesmo o homem. Porque diz a palavra do Senhor revelada na Bíblia que nem a morte, nem os principados, nem a potestade, nem as legiões, nem a nudez, nem a fome, nem a peste, nada poderá separar eu e você do amor de Deus em Cristo Jesus. E Isaías estava revelando exatamente isso que eu coloco para você agora. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Aleluias! Glorificado, exaltado, bendito, louvado é o nome do nosso Deus, com ações de graças e louvores, assim como está escrito no livro de Apocalipse. Meus irmãos, você está dando crédito nesse exato momento que eu estou falando com você? Isso, você que está no alto da comunidade, você que está no baixo da comunidade, você que está dentro da sua casa nobre, ou dentro aí do seu iate, ou dentro da sua lancha, você ouviu aí um louvor que te atraiu, mas a palavra de Deus está sendo revelada nesse momento para a salvação da sua alma. Você que está dentro aí de uma plataforma, você que está dentro do shopping, você que está dentro do seu veículo, está dentro de um banco, está dentro de um supermercado, de uma farmácia, você que está andando pela rua, Jesus, Ele é o Salvador das nossas vidas. E Ele quer que você dê crédito à pregação dEle. E que o braço do Senhor se manifeste sobre a nossa vida, protegendo, nos guardando, nos livrando, nos guiando pelo caminho da paz, da bondade, do amor. É isso que Jesus refere na sua palavra. E Isaías, ele foi atento em obedecer a palavra de Deus e falar para o povo de Israel, povo de Israel, dá crédito à nossa pregação. Deixa manifestar o braço do Senhor sobre as vossas vidas. Porque hoje o povo de Israel ainda espera o Messias. E pela bondade e pela misericórdia sabemos hoje que o Messias já veio, já morreu pela nossa vida, já ressuscitou, já subiu aos céus diante
dos olhos dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, e brevemente ele voltará e todos os olhos verão e contemplarão a glória de Deus. Contemplarão Jesus retornando sobre as nuvens. Mas ele não virá de avião não, irmãos. Jesus, ele virá nos altos céus, revestido de poder e glória, porque ele é o Deus do poder e da glória. Ele tem todas as chaves em suas mãos. É ele que dá toda a decisão aqui nessa terra. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser e não permitir. E aí, meus irmãos, vem um passo muito importante. Um servo de Deus, ele referiu uma palavra que está escrito no livro de 1 João, capítulo 3, referindo ali sobre os filhos. Quem são os filhos de Deus e quem são os filhos diferentes a Deus. E assim, por esperança da sombra do futuro, irmãos, eu vejo os filhos diferentes à posição a Deus, irmãos, são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor Jesus Cristo e não aceitam. E todos os que foram dessa terra sem aceitar Jesus, aceitar a palavra de Deus, esses foram filhos diferentes. Ou vocês acham que mesmo a pessoa não aceitando a Deus, não aceitando a Jesus, são filhos de Deus? E os filhos de Deus são aqueles que ouvem a palavra de Deus, aceita Jesus, aceita Deus, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, são referidos como filhos de Deus, porque ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo e aceitaram. E eu vejo assim um reflexo muito importante, a qual eu coloquei no grupo Jesus Grande Salvador, no qual você pode anotar aí o zap, se você quiser entrar nesse grupo, eu te dou a liberdade. É 24 9999 17655. Isso, Jesus o Grande Salvador é o zap do The Thomas da rede GDT. O significado GDT é Grande Deus Temível e você tem liberdade de estar nesse grupo. E eu coloquei a palavra para aquele servo de Deus e para todos os líderes do grupo da seguinte forma, irmãos, a qual eu vejo e eu acredito que o nosso Deus, Jesus, ele vê da mesma forma, irmãos. Os filhos de Deus são todos que estão habitando nessa terra hoje, atual. Porque Jesus ama todos, irmãos. Jesus não faz acepção de pessoas. O ser humano, muitas das vezes, ele tem essa intuição no seu íntimo de institular, denominar e denotar o que tem direito e o que não tem direito. Para Jesus, todos têm direito. Seja o mais terrível que for. Seja aquele que é o extremo dos extremos que você já conheceu na sua vida. Jesus ama ele e quer salvar ele. E ele tem o poder disso. E eu peço a esse que está ouvindo e se achando assim, meu Deus, eu sou terrível, Senhor, não tem jeito para mim, tem jeito sim. Você, meu amigo, Jesus vai transformar você numa nova criatura. Vai fazer você nascer de novo. Aceita Jesus como Salvador. Hoje Jesus está te chamando. E eu observei e falei para aquele servo de Deus, os filhos de Deus são todos que estão nessa terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que isso reflete? Que precisamos das testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo. Quem são elas? Somos eu, você e todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador na terra dos viventes. E até o último suspiro de vida que o ser humano tenha nessa terra, ele tem a chance de se converter e se arrepender dos seus pecados e se converter a Jesus Cristo e Jesus salvar. Amém, meus irmãos? Amém, irmãs? É a grande referência bíblica, irmãos. Porque diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome de Deus será salvo, de Jesus será salvo. Então precisamos fazer isso, invocar o nome de Deus, estar na presença de Deus, servir ao Senhor Jesus Cristo, dando crédito à pregação.
E mostrando essa verdade bíblica, essa palavra de Deus, essa liberdade forte ao povo de Israel. Para que este povo que o Senhor Deus tem como povo da promessa, é um povo eleito, é um povo escolhido. É um povo que jamais devemos desprezar, mas abraçar em nossas orações, que eles venham se converter a Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador também. Porque diz a palavra do Senhor também revelada que ele não tem prazer na morte daqueles que morrem na impiedade. Jesus quer salvar as pessoas que hoje, porventura lá no passado, fizeram as suas impiedades. O que é uma pessoa ímpia, irmãos? Os irmãos bem sabem, uma pessoa que tem ali uma trajetória ali, que ela teve umas escolhas, umas decisões, que teve momentos que ela fez algum mal, um mal muito grande, mas Jesus ele tem o poder de transformar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Aceita Jesus Cristo, ele vai mudar essa história. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, e Davi passou por isso. Muito importante essa palavra, que por mais que sejam terríveis, muito extremo os seus pecados, Jesus ele tem o poder de transformar esses pecados e fazer com que você seja alvo como a neve, seja purificado desses pecados, seja afastado de você esses pecados. E Jesus tem o poder para isso. Ele tem as chaves nas mãos, irmãos. Dá crédito à pregação, irmão. Aceita Jesus Cristo, meu amigo e minha amiga. Hoje é um dia oportuno, hoje é um dia especial. Eu acredito que você vai ouvir essa palavra, que você está ouvindo esta palavra e você vai sair decidido do seu lar hoje para estar, irmãos e irmãs, em uma igreja congregando com o Senhor Jesus Cristo, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, irmãos. Tem pessoas que têm vergonha de fazer tantas coisas, irmãos. Tem pessoas que têm vergonha, não tem vergonha de se desnudar, não tem vergonha de falar alguma coisa indevida, praticar alguma coisa indevida, mas tem vergonha de aceitar Jesus. Não devemos ter vergonha de aceitar Jesus, irmãos. Amigos e amigas, é uma felicidade muito grande. Você vai na igreja, aceita Jesus, ou procura um servo de Deus, uma serva de Deus, fala com ele: olha, eu ouvi uma palavra, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero aceitar, ore por mim, quero aceitar agora, eu estou aqui, aceita Jesus Cristo. Agora mesmo eu vou estar fazendo um apelo para você. Você está aí do outro lado ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você quer o bem do Senhor Jesus Cristo sendo revelado sobre a sua vida. Você quer aceitar Jesus Cristo nesse momento como Salvador? Você fala comigo. Assim como eu estou falando, você repete essas palavras que eu vou lhe falar. É fundamental, é a chave da sua vitória, porque eu estou ligando você a Deus. A palavra de Deus diz que precisa de uma testemunha fiel que fale do amor de Deus. E você pode ser essa testemunha ali na frente. Hoje, eu estou sendo esse derradeiro da última hora para falar contigo. E você está sendo levantado para ser o derradeiro da última hora para falar com outras vidas, para que elas se convertam também ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então fale comigo nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, junto ao D. Thomas, junto a este servo de Deus, Daniel Thomas, uma pessoa que o Senhor Deus conhece, Jesus. Deus, eu quero aceitar a Ti nesse exato momento, Senhor. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, perdoa os meus pecados e minhas falhas diante de Ti. Peço também a Ti que venha salvar a minha família, o meu lar, e venha mudar todo o rumo da minha vida e da minha história. Deus, a partir deste momento eu quero Te louvar, eu quero honrar, engrandecer o Teu nome bendito.
na terra dos viventes. E eu quero viver a minha vida e seguir por esse propósito. Senhor, que minha semente, Deus, caia nesta terra boa, Jesus, e venha produzir frutos bons e dignos de arrependimento. Eu estou te aceitando aqui como Salvador, Senhor, e vou procurar a tua casa. Senhor, fiel nas minhas palavras, vou procurar a igreja, vou procurar a tua casa. Vou te servir e congregar ali com os meus irmãos. Vou ser amigos de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Transforma a minha vida e o meu ser. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus. E vou aceitar Jesus Cristo ali, se o pastor quiser que eu aceite de novo. Amém? Amém. Confirma comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amigos e amigas, ouvintes da palavra do Senhor Jesus Cristo, ligado na 97,3. É o De Thomas que está falando com vocês. E o Senhor Deus, ali há um tempo atrás, quando eu estava entregando folhetos da palavra de Deus a amigos, um deles falou claro comigo: Thomas, ouve bem o que eu vou te falar. Você é um servo de Deus, eu te conheço, você sabe muito bem que eu te conheço e Deus te conhece também. De Thomas, Deus vai colocar um caminho e uma comunicação maior para você alcançar muitas vidas para o reino dos céus. E são escapes de última hora. Pessoas que vão ouvir a palavra e vão aceitar, e é multidões. E eu fiquei ali naquele reflexo porque eu nem pensava na GDT, irmãos. Nem pensava na 97,3. Nem pensava no caminho do veículo da comunicação. Mas Deus já sabia, irmãos. E hoje ela está aí, trazendo a realidade a você. Eu estou ligando junto a você. Você é Deus. Porque a salvação é gratuita, irmãos. Mas você precisa aceitar com o coração puro. Eu digo assim, com o coração sincero. É a sua escolha. Eu escolhi Deus. Você escolhe Deus nesse exato momento. Fala com o Senhor Jesus Cristo. O fone está no seu ouvido. O fone está no seu ouvido. Você está ouvindo as ondas sonoras da rede GDT. E Jesus está te salvando, porque Ele tem misericórdia de você, e Ele ama você, e Ele quer te transformar numa nova criatura. Procura um ancião, procura um pastor da sua igreja ali, da igreja que você entrar, e fale com ele. Olha, eu ouvi a palavra de Deus hoje, meu coração ficou comovido, eu não consegui me conter, as lágrimas foram derramadas, eu não consegui ficar longe e me afastar da presença de Deus. Eu estou voltando hoje para Jesus, pastor. Não importa as autocríticas, o que venham pensar ou achar de mim, eu quero Deus, eu quero Jesus. Jesus é meu amigo, eu quero Ele, eu vou servir a Ele. E eu vou lhe falar uma coisa muito importante que o De Thomas aprendeu. Eu abri mão da minha autocrítica, irmãos. Para mim, falem e pensem o que quiser de mim, porque a última palavra quem vai dar é o meu Senhor, irmãos. É Deus, é Jesus que nos conhece. O nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso dia a dia. Mas ninguém nos conhece mais do que Deus. Então não adianta o ser humano querer te julgar, te prejulgar e te condenar. Não adianta o mundo te condenar. Porque se Jesus te absolver, o importante é a palavra de Jesus. É o que Deus decide sobre as nossas vidas. Então eu falo para você, meu amigo e minha amiga, que nesse momento eu sei que Deus está trabalhando poderosamente na sua vida. Muitas das vezes você está se colocando como aquele centurião, como aquele guarda que pediu a Deus um milagre, pediu a Jesus Cristo um milagre ali. Senhor, aquela jovem está enferma lá na minha casa, Senhor, cura ela. Mas eu não sou digno que o Senhor vá e entre lá no meu lar para curar ela.
Mas diga somente uma palavra e a sua serva será curada. Porque ele era uma autoridade. Mas hoje eu estou te falando para você. Você é autoridade. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Porque aquele senhor, ele teve a salvação diante da vida dele ali. Ele não pode negar que ele teve diante do Salvador. E hoje você ouvindo a palavra de Deus, você não pode negar que você ouviu a palavra de salvação e que o Salvador esteve pertinho de você aí falando contigo através dos servos dele. Quem deu crédito à nossa pregação e em quem se manifestou o braço do Senhor? Jesus precisa que o braço dele se manifeste na sua vida também. Jesus precisa de você, jovem, que é um corajoso aí na comunidade. É um homem desbravador, mas que seja desbravador do Evangelho, que seja corajoso na presença de Deus, que faça aí a obra de Deus acontecer aos quatro cantos dessa cidade, irmão, praticando o bem, praticando a bondade. Apóstolo Paulo, certa vez, ele estava referindo uma palavra muito interessante, uma doutrina bíblica diante da igreja, e ele falou ali a respeito de muitas pessoas que estavam sendo pré-julgadas e julgadas dentro da igreja, e ele falou, claro, ele falou, irmãos, aqueles que praticavam algum delito ou roubavam alguma coisa semelhante, não façam mais. Mas antes, trabalhe e tenha o que oferecer para aqueles que não têm. Então Jesus, ele fica feliz quando você tem a oportunidade de abençoar e ajudar uma pessoa que está necessitando, que está precisando de ajuda. Se você tem esse bem na sua mão, não nega, irmão. Faça, ajuda. Abençoa essa vida. Porque o que adianta a pessoa ter grandes quantidades de somas financeiras bancárias na sua conta de banco e não ajudar ninguém e pensar pelo seu benefício próprio, para o seu bel prazer? Pô, legal, tudo bem, poxa, olha, tá lindo, mas uma hora Jesus chama. E ele queria que você repartisse com quem não tem. Ajudasse a quem não tem. Se você não quer ajudar no Brasil, ajuda fora do Brasil. Tem pessoas lá fora que estão precisando da nossa ajuda do Brasil. E os irmãos podem ter certeza de uma coisa. O Senhor Deus ainda vai dar recursos grandes ao Detomas para fazer essa obra acontecer. E eu acredito que muitos irmãos que estão ouvindo a rede GDT vai estar do lado do Detomas nesse projeto, nesse propósito. Porque quando eu estava chamando os patrocinadores, quando eu estava chamando irmãos para estar ajudando a esta obra, Deus sabe de todas as coisas, irmão. A pessoa endurece o coração se ela quiser. Porque se Deus falar alguma coisa para mim ajudar o meu semelhante, se Ele mandar eu dividir uma propriedade minha ou doar uma propriedade minha para um servo de Deus, se Ele falou comigo, Ele garante a vitória. Eu não vou negar, meu irmão. Eu não vou negar, eu vou chegar e vou abençoar. Eu vou fazer aquilo. Ah, mas Detomas, você é maluco de fazer isso. Irmãos, eu vou te falar uma verdade, servo de Deus. A loucura do Evangelho, a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós, para a nossa vida, é poder de Deus. O homem não pode ser preso por bens terrenos, materiais. Ele tem que ser desprendido. A grande vitória de Jó, irmãos, foi que ele era um ajudador de muitas vidas. No caminho estava uma pessoa ferida. Quando Jesus estava referindo uma parábola, passou por ali, por aquele cidadão que estava ferido, passou músicos. Passou por aquele cidadão que estava ferido, passou hierarquias divinas, pessoas líderes da hierarquia divina, que eram sacerdotes. Passou pessoas ali, assim, com grandes condições de ajudar aquele ferido a se levantar daquela situação. Mas a pessoa que foi ajudar aquele ferido foi exatamente aquele que ninguém esperava, foi um bom samaritano. Porque a bondade, irmão, a bondade é uma qualidade que é implantada por Deus, mas ela é implantada na vida dos que querem.
Glórias a Jesus. Eu quero a bondade na minha vida. Jesus implanta a bondade na minha vida. E eu peço que você, meu amigo, você, minha amiga, peça essa mesma questão para a sua vida. E se desprenda, irmãos. Se o Senhor Deus, Ele falar com você, meu amigo, ajuda lá o de Thomas. Ajuda o irmão João, ajuda o irmão Pedro, ajuda aí a irmã Maria, ajuda aí... Exemplos, irmão. Ajuda, servo de Deus. Ajuda. Ajuda, meu amigo. Ajuda o Tiago. Ajuda. É Deus, irmão. Porque muitas pessoas, eu falo para os irmãos, é uma grande realidade, irmãos. As pessoas ficam tão prendidas pelos seus bens financeiros, pelas suas coisas terrenas, que às vezes o Senhor Deus fala, Deus toca no coração e fala, meu filho, Deus falando, irmão, olha aí, ó, meu filho, olha, vai no supermercado, compra uma cesta básica e leva para aquele irmão tal. Aí a pessoa naquele momento fica assim, meu Deus, que isso? Que eu ouvi, Senhor? Senhor, que isso? O Senhor está falando com ele. Leva lá para o meu filho tal. Compra a cesta básica e leva lá para o meu filho tal. Ajuda o meu filho com essa quantia financeira. Ajuda ele. Investe nele. Que isso? Tem pessoas, irmão, que muitas das vezes diz até mesmo que não é Deus que está falando. Só que Deus, ele conhece, irmão, cada um, irmão, ele conhece o extremo do ser humano. Muitas das vezes você está olhando aquele cidadão, você está pensando que está muito bem, mas é aparência. Às vezes ele está passando necessidade, dificuldade. E Deus falou, meu amigo, não hesite em ajudar. Estenda a sua mão, porque maior é Deus para nos galardoar, irmão. Ninguém vence a Deus em dar bênçãos e vitórias para a vida dos seus servos e das suas servas, irmãos. Se Deus falar com você, tocar no seu coração, irmãos, ajude, irmãos. Coopera, apoia, ajuda, irmão, abençoa. Se o Senhor Deus falou para levar uma cesta básica, para dar uma vestimenta, dá, meu amigo. Mas é como o saudoso pastor Efraim, ele sempre falava, e eu assim concordei claramente com a vida do saudoso pastor Efraim. Ele falava claro, meus irmãos, nunca dê para o seu semelhante o que você não quer receber. Porque tem pessoas que muitas das vezes escolhem o mais extremo que tem no seu guarda-roupa, na sua casa, para oferecer para o seu irmão. Isso, meus irmãos, eu vou te falar para os irmãos, devemos ser coerentes na bondade. Se temos oportunidade, vamos comprar novo, zerado lá da loja, e vou levar para o meu irmão, vou dar uma camisa nova para ele. Vou abençoar ele com uma calça nova, vou dar um terno novo para ele, vou dar um vestido bonito aí para minha irmã. Faça isso, servo de Deus, novo. Meus irmãos. Porque os irmãos vão ver o seguinte, como o saudoso pastor Efraim falava, se você quer receber novo, não quer, irmão? Por que você vai dar usado para os outros? Para o seu próximo, para o seu semelhante? Não é verdade? E eu vejo que é uma importância clara, servo de Deus. Ali na frente, o Senhor Deus permitindo que eu venha a estar abençoando muitas pessoas. Nesse sentido, eu quero dar coisas novas. Coisas que eu gostaria de estar vestindo. Ou que eu gosto de vestir. Isso é o certo. Porque certamente eu vou ver aquele irmão igual a mim, eu não vou ver ele diferente. Eu vou ver assim, poxa, legal, o irmão está vestindo o mesmo que eu visto. Poxa, que bom, que maravilhas. É isso que Deus quer, irmãos. Que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Dar a mesma condição a ele. Glória a Deus, Deus está falando aqui, irmãos. Deus está falando aqui. E ouve aí e atende às doutrinas do seu pastor, irmãos. Porque isso é bíblico também, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço também aos líderes das hierarquias divinas, em nome de Jesus, Senhor Deus, dá o discernimento de espírito para cada um dos seus servos e das suas servas, Senhor.
porque vivemos em momentos difíceis. Vivemos num século muito terrível, terrível mesmo, irmãos. Porque aqueles que olham os olhos da fé, sabem, irmãos, que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela está próxima. Mas que Jesus também chama as pessoas no dia a dia. E que possamos estar cada um preparado para essa vinda do dia a dia. E estar preparado levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, fazendo a obra de Deus acontecer, buscando com que as vidas se convertam ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Assim fazemos a obra de Deus acontecer, meus amados irmãos. Eu agradeço aí a oportunidade de cada um ouvinte, a cada um irmão, a cada uma irmã, sempre ligados na rede de GDT. Você quer falar pessoalmente com o De Thomas? Deus tocou no seu coração aí. Servo de Deus, o contato do De Thomas é o 24 999 88 15 45. Você fala aí com o De Thomas e eu creio aí, servo de Deus, a GDT ela vai funcionar até quando o Senhor Deus permitir, e se Ele quiser que funcione para sempre, vai funcionar para sempre. Eu sou o primeiro fundador, mas ali na frente pode ser gerado outros líderes, outros presidentes da rede GDT, outros secretários da comunicação da rede GDT, administradores, e assim sucessivamente. Porque aqui nessa terra tudo é passageiro, irmãos. Frisa isso. De Thomas está vivendo um momento único aqui com vocês, compartilhando o bem que ele recebeu de Deus com vocês. E eu digo aos irmãos, a todos que aceitaram a Jesus Cristo, não perde tempo. Vai para a casa de Deus mesmo. Agora os irmãos que não podem, que estão nos seus lares, que são senhores e senhoras idosas, fica tranquilo, descansa no Senhor Jesus Cristo. Jesus é contigo, meu irmão, minha irmã. Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo, meu irmão. Jesus sabe das nossas condições, sabe da sua condição, sabe da condição de cada um, serve de Deus, alguém que esteja enfermo no seu lar. Jesus te protege e te guarda aí, fica tranquilo. Se alimenta aí da palavra de Deus, ouve a palavra de Deus mesmo, ouve os louvores, se alegra aí na presença de Deus, fica feliz no seu dia a dia, porque Deus é contigo. Deus está contigo aí. Jesus está contigo aí. Jesus está voltando. E tem uma hora que o Senhor Jesus ele volta e vamos ter essa presença dele real na nossa vida ali. Vamos contemplar e vê-lo face a face. E Jesus vai nos chamar. E fica tranquilo. Descansa no Senhor Jesus Cristo. Jesus ele sabe os que pode, que tem condição de estar na casa dele e na casa dele, e os que não pode. E os que não pode, e que os obreiros que sabem, desses irmãos que não podem ir na casa de Deus, irmãos, se os irmãos puderem, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai ali, irmãos, vai ali. Dá um glória junto ali, irmão. Alegra o coração do teu irmão, da tua irmã. Eu falo para os irmãos, porque em momentos que eu tive assim um pequeno momento em que eu me senti afastado da presença de Deus. Certa vez eu estava passando perto da casa da serva de Deus, irmã Rosa. Ali, a serva de Deus morava ali no Parque das Palmeiras, serva de Deus. Ali próximo à linha do trem, serva de Deus. E aquela irmã, ela me conheceu. Conheceu o Danielzinho da Igreja Velha do Jardim Balneário. Ela me conheceu e ela me chamou. E ela perguntou para mim por que os irmãos não iam visitar ela. E ela chorando ali, ela falando, meu filho, pede para os irmãos virem aqui me visitar. Os irmãos sumiram, esqueceram de mim. Mas Jesus não esquece. Jesus não some da vida de ninguém. Jesus está sempre presente, irmãos. E Jesus está ali, esteve ali, está com a irmã Rosa. Saudosa irmã Rosa, o Senhor Deus esteve presente ali todos os dias com a irmã Rosa, porque era uma mulher de fé, uma mulher de Deus, uma heroína da fé, irmãos. Uma senhora idosa, mas que antes de ela ficar impossibilitada de estar na casa de Deus, irmãos, ela estava sempre que ela podia, ela estava ali na igreja buscando ao Senhor Jesus Cristo, estava orando, estava clamando a Deus pelos seus familiares. Irmã Rosa, saudosa irmã Rosa, e outros irmãos, servos de Deus,
tem essa necessidade, servo de Deus. A minha avó, ela ficava muito feliz quando os irmãos vinham visitar e ver ela nos lares. Servo de Deus, temos vários irmãos que precisam desse cuidado, são obreiros da casa de Deus, são aí presbíteros da casa do Senhor Jesus Cristo, são servas de Deus aí que foram grandes mulheres de Deus aí no círculo de oração ilustres, que possamos aí ter o nosso coração voltado a essa obra, servo de Deus, de ajudar esses irmãos e irmãs, seja onde eles estiverem, nas nossas orações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, transforma nossas vidas, transforma a vida dos seus servos e das suas servas, Senhor. Eu te peço, Deus, que venha trabalhar poderosamente na vida de cada obreiro, cada obreira, cada líder, cada liderança de Angra dos Reis, que possamos ser esse obreiro hospitaleiro. Servo de Deus. Meus irmãos. Eu falo para os irmãos porque quando eu fiz um voluntário no asilo São Vicente, ali no centro da cidade, servo de Deus, eu orava ali por aqueles senhores e senhoras ali. E no meu horário de almoço eu estava ali lendo a palavra de Deus e falando do amor de Deus ali. Falava sentadinho no banco ali do asilo. Meus irmãos. E teve um dia que parou um cidadão próximo a mim. E aquele cidadão, ele era uma pessoa que ele falou para mim, ele falou: jovem, eu quero falar com você. Eu falei: sim, meu amigo, fica à vontade. Ele falou: você é um homem de Deus. E eu falei para ele: sim, meu amigo, fale, servo de Deus. Ele falou comigo: eu sou um andarilho hoje. E ele ajoelhou ali no meio, ali no chão, meus irmãos, na calçada. E eu estava dentro do asilo, ele do outro lado, segurando no portão, e ele falando comigo. Ele falou o nome dele, e ele falou para mim: sabe por que eu estou nessa condição aqui, jovem? E eu falei com ele: não, jovem, não sei. E ele falou comigo: você é um ungido de Deus. Eu conheço o ungido de Deus. Eu falei com ele: irmão, eu entendo. Eu apenas estou falando um pouco do amor de Deus aqui, pregando aqui no meu horário de almoço. E ele falou comigo: jovem, eu estou assim, hoje aqui, nessa condição, nessa situação. Você sabe por quê, jovem? E ele me chamou muito a atenção quando ele frisou esse ponto. Ele falou para mim: porque eu tentei contra um ungido de Deus. Eu tentei contra um ungido de Deus. E na época parece que era um presbítero, servo de Deus. Ele, não sei se ele quis prejudicar ou falou mal daquele presbítero, uma coisa assim. E quando ele, de repente, se viu, ele já estava afastado do caminho de Deus e ele estava ali naquela condição ali, como um andarilho. Mas ele falou comigo: jovem, eu me arrependo disso. E eu falei naquele exato momento para ele, eu falei: Jesus, eu não posso deixar essa oportunidade passar. Falei: jovem, você quer aceitar Jesus nesse exato momento aqui, jovem? Mas aqui, eu falei: aqui mesmo. E fiz o apelo àquele jovem. E ele aceitou o Senhor Jesus Cristo ali naquele exato momento. E eu falei com ele: jovem, vai para a casa de Deus, não importa a condição que você esteja. Porque, irmãos, é do ser humano olhar a vestimenta do outro quando entra na igreja. Tem pessoas que querem possibilitar de um cidadão entrar de bermuda dentro da igreja. Ou até mesmo sem camisa. Tudo bem, é uma coerência, graças a Deus, é verdade. Mas, meus irmãos, temos que ter, de repente, um bazar santo próximo ao lado da igreja. Porque, de repente, exatamente naquela hora ali, irmãos, ele está ali numa fuga ali para o esconderijo do Altíssimo. E nós temos que ter essa vestimenta para dar a ele naquele momento. Servo de Deus, seu irmão está sem camisa, mas tem uma camisa aqui. Toma aqui, veste aqui, senta aí, meu amigo. Você está na casa de Deus. Aceita Jesus, deixa Deus mudar a sua história. Meus irmãos,
O servo de Deus, a igreja do Senhor, tem que estar preparada para esses momentos. Se a pessoa não tem a vestimenta, às vezes ela não tem a vestimenta, irmão. Dá a vestimenta a ela. E eu falei com aquele jovem, não importa, irmão, o que você seja criticado, porque eu também fui criticado. Quando eu estava distanciado e voltei para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, eu fui muito criticado. Teve pessoas que falaram, olha aí, vai sair de novo. Vai sair. Ih, está se escondendo atrás da Bíblia. Ih, isso aí eu já conheço. E ficou torcendo, servo de Deus. E ficou torcendo. Só que a torcida, irmão, a torcida pela bondade de Deus, maior é Deus na nossa vida, que nos faz vencer. A torcida maior estava do lado de Jesus, que falou, eu te comprei, te lavei e te redimi com o meu sangue. Você é meu. Então eu falo para você, não se preocupa não, porque o Senhor teve uma hora que alguma pessoa veio me indagar e eu falei para ele, irmão, eu estou se escondendo sim, irmão, porque é o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente tem que descansar sobre a minha vida. É ali no esconderijo, eu peço que você se esconda também atrás da Bíblia. Vai lá, meu amigo, Jesus ele te quer, quer eu, quer você. Teve um irmão que chegou surpreso para mim, certa vez, e perguntou assim, rapaz, eu não acredito. Deus é Deus, irmão. Ele faz essa obra acontecer. O milagre da salvação. E eu falei para aquele jovem, nesse exato momento, você fez uma coisa muito importante, porque eu acredito que você não confessou isso a pastor nenhum. Mas nesse exato momento, eu ligo junto a você e encubro essas transgressões diante de Deus. Você está livre, jovem. Em nome de Jesus, os seus pecados sejam perdoados. Então, há necessidade de orar e pedir e encobrir os pecados do seu semelhante diante da presença de Deus. Ele confessou? Deixa com Deus, deixa com Jesus, está na mão de Deus, de Jesus. De julgado, de condenado, ele já está pelo mundo, irmão. Precisamos abraçar ele e mostrar que Jesus tem uma nova vida para ele e transforma ele numa nova criatura. Seja ele o mais terrível que for, Jesus está te chamando, terrível. Jesus está te chamando para mudar a sua vida. Ele quer fazer de você um grande instrumento na presença dele, uma grande arma de Jeová, de Deus. Você que muitos falam que você é terrível, você vai ser uma bênção na presença do Senhor Jesus Cristo. Acredita no que eu estou te falando? Aleluias, glórias a Deus. E eu vou lhe falar para vocês, meus irmãos, uma das coisas ali que me preocupou muito foi ele ter falado que ele estava naquela condição porque ele tentou contra os ungidos de Deus. Irmãos, muitas das vezes, irmão, como eu frisei também no grupo, Jesus o grande Salvador, nossas mentes, os nossos olhos precisam abrir, no qual devemos saber que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, irmão. Não é contra o nosso semelhante. Não é. Isso aí tem que ser enfatizado dia após dia em nossas vidas. Porque, geralmente, o inimigo de nossas vidas, que nós não enxergamos ele, que ele é espiritual, que só pelos olhos da fé pode se contemplar, ele usa os argumentos de fazer um cidadão, um ser humano, contender contra a nossa vida. Mas nós temos que amar e perdoar essa vida. Porque esta vida precisa da misericórdia de Deus. Como eu e você precisa da misericórdia de Deus. Aleluias. Glorificado, exaltado e bendito é o nome do Senhor Deus, Jeová, do Senhor Jesus e do Senhor Santo Espírito de Deus, que está salvando neste lugar. Hoje ele está fazendo uma limpeza na sua vida e está mostrando para você que você é muito mais do que você imaginava e do que você pensava. E isso, Deus ele vai fazer desse terrível uma bênção na presença do Senhor Jesus Cristo. E o teu caminho, a tua arma vai ser de bondade, vai ser a Bíblia, vai ser de ajudar o semelhante, ajudar o seu próximo. Ali dentro do asilo eu aprendi muitas coisas, irmãos. Eu vi, meus irmãos, eu vi claramente, irmãos, que todo ser humano, seja ele jovem, seja ele aí na flor da sua idade, na sua prepotência, irmão, todo ser humano,
um dia vai chegar a ser um ancião, se o Senhor Deus quiser e permitir. E ali, meus irmãos, nós precisamos chegar com Jesus, com Deus. Porque o que eu entendo? O jovem, ele tem que concentrar toda essa força e todo esse vigor dele fazendo a obra de Deus e ajudando o ancião, ajudando uma pessoa idosa, porque uma pessoa idosa também já foi jovem. Que Deus abençoe as nossas vidas assim, meus irmãos. Vamos ajudar os senhores, as senhoras, vamos ser gratos a Deus, porque um dia vamos ser da mesma forma. E eu vou ser grato por chegar a ser um ancião, por ter experiência de ancião. E eu peço aos amados e amadas irmãos e irmãs que faça isso, ajude os anciões da fé, ajude os irmãos e irmãs que já estão avançados nas idades, os seus pais, as suas mães, os seus avós, as suas avós. Ajude, abençoe, respeite, estenda as mãos, ofereça o seu carro para ajudar, ofereça aí o seu veículo, a sua moto, ofereça o que você tem para ajudar. Isso. Se você não tem um veículo, ofereça a sua mão, estenda suas mãos, vai de braço dado. Ajuda. E você vai ver que Deus lá no céu está olhando e contemplando todas as coisas. Quem deu crédito à nossa pregação e em quem se manifestou o braço do Senhor. Você aprendeu hoje, neste dia, muitos pontos de bondade fundamentais para a sua salvação. Para a minha salvação também, para a nossa salvação. Quem está falando com os irmãos é o De Thomas, isso, Daniel Thomas, nascido e criado na cidade de Angra dos Reis. Eu agradeço aí pelo apoio de cada irmão e cada irmã e peço que os irmãos continuem orando pelo De Thomas em suas comunidades, nos seus lares, nas suas casas e aonde alcançar a audiência da rede GDT da 97,3. Nível aí toda a Angra dos Reis, via internet, via Facebook, via WhatsApp, via aí a todos os meios de comunicação. Seja aí o nome do Senhor Jesus Cristo louvado, honrado, engrandecido e com ações de graças e louvores. Eu sou alguém que se coloco diante da presença de Deus de não criticar servo de Deus algum. Se eu sou igreja de Deus, eu não tenho que criticar a igreja, irmão. Porque eu fico imaginando, já pensou, meu amigo? Lá no céu não tem divisão, servo de Deus. Lá no céu é uma igreja única. E nós, servos de Deus, servas de Deus, temos que nos enquadrar exatamente nessa igreja de Jesus, nessa igreja que vai morar no céu. Temos que enquadrar a nossa vida. É nessa razão, é nessa igreja a qual o Senhor Deus revelou ali no livro de Apocalipse. Foi a igreja Filadélfia, que foi uma das mais aprovadas. Irmãos, pode ter pouca força, mas o Senhor Deus abriu uma porta e vamos entrar por ela. É estreita, mas vamos entrar por ela. Ele tem a chave, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. E Ele decide todas as coisas, é Deus na nossa vida. Então também abra seu coração para aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Atenda esse apelo. Quem deu crédito à nossa pregação e em quem se manifestou o braço do Senhor. Amém? 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 Amém.